aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Tiago Turnes conversando novamente e vamos entrar numa nova unidade, a unidade 3, que se chama Efeitos Agudos e Crônicos do Exercício sobre o Sistema Neuromuscular. Essa unidade contempla uma primeira parte sobre o sistema contrátil da musculatura esquelética e, com mais detalhes, depois veremos o processo da contração muscular e fadiga causada pelo exercício. Sugiro a leitura do capítulo 7 do livro do Powers e do Hawley, Sistema Nervoso, Estrutura e Controle do Movimento, para esta primeira semana de estudos. E nesta aula de hoje, nesta videoaula, vamos contemplar uma estrutura geral do sistema nervoso seguido do potencial de ação. Para iniciar, pessoal, o sistema nervoso ele contempla aí principalmente 4 funções, né? Tem as funções aí do controle do ambiente interno, em conjunto também com o sistema endócrino, controle voluntário do movimento, a programação dos reflexos da medula espinal e também a assimilação de experiências necessárias para a memória e o aprendizado. Em destaque, fica a importância do sistema nervoso como um meio que o corpo tem para perceber e responder aos eventos que ocorrem no ambiente interno e externo. Então, por meio de receptores, é possível perceber o toque, a mudança de temperatura, dor ou até mesmo estímulos químicos que vão enviar informações para o sistema nervoso central relacionadas às mudanças que ocorrem no nosso organismo. Então, o sistema nervoso ele vai poder responder a estes estímulos de diferentes modos, né? A resposta ela pode ser involuntária, por meio de um reflexo, como, por exemplo, retirar o pé descalço de um prego quando tu sente que tu vai furar, ou o dedo numa agulha, ou até mesmo a alteração aí na taxa de liberação de alguns hormônios, como o próprio sistema endócrino que a gente viu na última unidade. O sistema nervoso ele pode ser organizado e dividido em sistema nervoso central, que compreende o encéfalo e a medula espinal, e sistema nervoso periférico, que pode ser ainda subdividido em sistema nervoso periférico sensorial e sistema nervoso periférico motor, né? Então, tem uma divisão aferente, nesse caso, aferente que afere, ou seja, que sente e envia para o sistema nervoso central, e a divisão aí eferente, que efetua. Então, a divisão motora, que o sistema nervoso efetua uma ação periférica, né, longe do sistema nervoso central. Em destaque para a atuação aí do sistema nervoso periférico motor, que vai controlar a própria musculatura, né, o músculo esquelético. Então, continuando agora com mais detalhes, né, o sistema nervoso central, classificado aí pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico, compreendido pelos nervos cranianos e espinais. Ele tem uma divisão sensorial e, a partir de receptores sensoriais, envia esse estímulo ao sistema nervoso central, e ele tem também a divisão motora, que vai poder se dividir em sistema nervoso somático, né, pela aquela atuação no músculo esquelético, ou seja, aquela ativação voluntária, e sistema nervoso autônomo, com atuação principalmente em órgãos involuntários, como o músculo liso, o miocárdio e glândulas endócrinas e exócrinas, né? Aqui nessa imagem a gente percebe com mais detalhes cada neurônio envolvido em um destes sistemas nervosos centrais e periféricos. Então, a gente pode perceber ali os receptores com um neurônio sensorial, né, enviando aí um estímulo ao sistema nervoso central na medula espinal, e por meio de um neurônio motor somático, o envio de um estímulo à musculatura esquelética para realizar aquele movimento, ou para realizar aquela ação. E também o estímulo aí por meio do neurônio motor autônomo à musculatura lisa, ao músculo cardíaco ou até mesmo a glândulas. E aí, eu falei dos neurônios, e aqui a gente destaca que o neurônio ele é a unidade funcional do sistema nervoso. Então, a célula nervosa, o neurônio, ele é um componente fundamental para o funcionamento do sistema nervoso. E pode ser dividido em 3 partes. O corpo celular, que é o centro de operação e contém o núcleo.
Os dendritos, que são a área receptora do estímulo, né, e vai conduzir o impulso elétrico ao corpo celular, e o axônio, que também é chamado de fibra nervosa, e transporta a mensagem para outro neurônio ou um órgão efetor, como um músculo ou até mesmo uma glândula. Né? Então, o estímulo ele chega pelo dendrito, o dendrito passa essa mensagem ao corpo celular, né, a área receptora, que conduz o impulso elétrico ao corpo celular, né, o centro de operação, que vai transmitir esse impulso elétrico pelo axônio, que transporta a mensagem, então, para o outro neurônio. A gente pode perceber que ali, no final do axônio, ele tem diferentes ramificações, e muitas vezes várias dessas ramificações acabam inervando, por exemplo, um músculo especial ou uma ramificação inerva um músculo e uma glândula, então ele não necessariamente ele é uma única terminação, ele pode ter mais de uma terminação nervosa. Então, podemos notar, né, que o dendrito recebe o estímulo que passa pelo corpo celular, que impulsiona esse estímulo lá novamente para suas terminações, para as terminações nervosas. E aqui este axônio ele pode tanto fazer aí a fenda sináptica com outro neurônio, ou ele pode se ramificar em diferentes órgãos. Pode, por exemplo, se ramificar para uma glândula junto com uma musculatura, ou até mesmo vários nervos inervados aí para a mesma musculatura. Quando esse axônio ele se comunica com outro neurônio, acontece a sinapse. Então, o meio como um neurônio se conecta ao outro é por meio das sinapses. Um axônio conectando-se ao dendrito de um outro neurônio. Então, esse é o que a gente chama de sinapse. Né? Então, a maior velocidade de transmissão neural ao axônio de maior diâmetro. Então, há uma maior velocidade de transmissão naqueles axônios que têm um maior diâmetro. E também aí a importância da baía de mielina, né, que conduz os impulsos mais rapidamente do que fibras pequenas não mielinizadas. Então, a gente percebe aqui neste neurônio que a gente tem as bainhas de mielina, né, que são basicamente estruturas lipoproteicas que junto com os nodos de Ranvier, que possuem aí canais voltaicos dependentes de sódio, propagam numa maior velocidade esse estímulo neural ao longo do axônio, em comparação a um axônio sem a bainha de mielina. Então, essa condução que vai praticamente saltar aí pelas bainhas de mielina é muito mais rápida do que sem a mielina. E é importante notar que uma condição patológica, como por exemplo a esclerose, propulsiona e danifica as bainhas de mielina, né, a própria produção da mielina, e isso acaba dificultando a propagação do impulso e gerando aí sérios danos no controle motor. Então, o neurônio, pessoal, ele é um órgão, aí, uma estrutura excitável, principalmente pelas suas propriedades de irritabilidade, que é a capacidade do neurônio em converter um estímulo em um impulso neural, e a sua capacidade de condutividade, que é a capacidade de transmitir esse impulso neural ao longo do axônio. Então, este é o sentido da transmissão, né, do dendrito para o corpo celular, para os axônios e depois, novamente, para uma sinapse com um novo neurônio ou um órgão efetor. Dito isso, o sistema nervoso ele funciona por meio de estímulos que vão alterar a carga elétrica do neurônio. Então, um impulso nervoso vai resultar aí num sinal elétrico transportado ao longo do axônio, chegando aqui na transmissão sináptica. Né? Então, esse estímulo altera a carga elétrica do neurônio, que, de certa forma, então, transporta esse sinal elétrico, né, esse impulso nervoso, pelo axônio para chegar no dendrito do novo neurônio. Então, essas conexões aí que são incontáveis no nosso organismo, que se a gente for perceber, juntando o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, é a importância dessa propagação desse estímulo. Então, o sistema nervoso recebendo um estímulo externo,
esse sistema, esse estímulo aferente estimula o sistema nervoso central a uma ação eferente por meio do sistema nervoso periférico a atuar lá naquela musculatura que deve sofrer uma ação. Então é importante entender bem esse panorama geral. E aí a gente entra baseado nessa importância do estímulo no potencial de repouso da membrana. Por que ele é importante? Porque em normalidade, em repouso, né, as membranas, todas as células, elas são carregadas negativamente no seu interior em relação ao lado exterior. Por que isso? Porque há uma distribuição desigual de íons carregados ao longo da membrana celular. E essa diferença de carga elétrica é denominada potencial de repouso da membrana. Então, a gente pode perceber aqui, por meio de uma medida, né, de um voltímetro, que fica em torno de um potencial de repouso da membrana de menos 65 milivolts. Né? Então, esse seria o nosso potencial de repouso da membrana. É ele que possibilita, depois por meio do potencial de ação, a propagação desse estímulo nervoso. Por isso que é muito importante entender o potencial de repouso e o potencial de ação. Então, dentro da célula, né, existem aí proteínas celulares, grupos fosfatos e outros nucleotídeos que estão negativamente carregados e fixos no interior da membrana. Por que eles são fixos? Porque eles são incapazes de atravessar a membrana e acabam, por causa disso, atraindo íons de carga positiva presente no líquido extracelular, resultando num acúmulo de carga líquida positiva na parte externa da superfície da membrana e uma carga líquida negativa na face interna da membrana. Então, dentro da membrana celular fica negativo e fora fica positivo, semelhante até mesmo a uma pilha. Então, isso se chama polarização da membrana. A membrana, assim, está polarizada, né? Positivo fora da membrana, negativo dentro da membrana. E a magnitude do potencial de repouso da membrana é determinada principalmente por dois fatores. A diferença nas concentrações iônicas entre líquidos intra e extracelular. Então, a gente pode perceber aqui que no líquido intracelular e extracelular, a gente destaca aí 4 íons, né? Todos os íons aí têm a carga negativa ou positiva. E aqui a gente destaca o sódio e o potássio, que têm cargas positivas associadas a ele, e em menor importância os íons cloro e cálcio, os que possuem maior protagonismo no potencial de repouso e no potencial de ação são o sódio e o potássio. O sódio é abundante no líquido extracelular, a gente pode perceber concentrações muito maiores do que os outros íons, e o potássio em concentrações muito maiores dentro da célula, no líquido intracelular. Então, esses dois íons são protagonistas no potencial de repouso e potencial de ação. O outro fator que interfere na magnitude do potencial de repouso da membrana é a permeabilidade da membrana plasmática a diferentes tipos de íons. E aí a gente destaca a presença de canais proteicos que funcionam como portões, como portas, em que, de certa forma, eles estão abertos, permitindo o fluxo de íons de dentro para fora, e em certos momentos, dependendo do estímulo, fechados, não permitindo o fluxo de íons de dentro para fora. Então, a permeabilidade da membrana plasmática a diferentes tipos de íons é regulada por canais que podem abrir ou fechar. Então, quando estão fechados, os íons não podem passar, né? Eles não passam com os canais fechados, e com os canais abertos, os íons passam do líquido extra para intracelular e vice-versa. E qualquer modificação, então, nessa permeabilidade ao sódio ou ao potássio resultariam em movimentações. Em que movimentações? Se a gente for pensar que há um gradiente muito grande positivo aqui de sódio fora, qualquer modificação pode fazer o quê? Com que ele entre dentro da célula. E outras alterações na permeabilidade do potássio, como ele tem uma grande quantidade dentro da célula, vai fazer com que ele saia da célula. Então, alterações na permeabilidade vão resultar na entrada ou na saída do potássio devido à grande quantidade. É como se for, por exemplo, um balão cheio de ar. Ele tem uma concentração muito grande de ar dentro do balão, quando estoura, foge todo esse ar. Então, por difusão, acaba favorecendo a entrada do sódio e a saída do potássio. Porém, né, é importante destacar que em condições normais há apenas uma pequena entrada de sódio dentro da célula
e uma quantidade um pouco maior de potássio saindo, mantendo assim esse interior negativo e esse exterior positivo. Em repouso, pessoal, como eu acabei de falar, quase todos os canais de sódio estão fechados e apenas alguns canais de potássio estão abertos. O que isso resulta? Numa quantidade de íons potássio saindo maior do que de sódio entrando, tornando o potencial de repouso da membrana negativo, próximo daqueles menos 65 milivolts que a gente já comentou anteriormente. Então, a gente pode perceber maior quantidade de potássio intracelular, e ele sendo negativo, poucas quantidades de sódio, maior quantidade de sódio extracelular, maior e menores quantidades de potássio extracelular, deixando esse ambiente positivo. Então, este interior ele acaba ficando negativo devido à difusão do sódio para fora, pela maior permeabilidade da membrana ao sódio do que ao potássio do que o sódio, desculpa, né? O K+ é o potássio, Na+ é o sódio. E até mesmo pelo gradiente de potássio no interior da célula para fora. Isso faz com que o interior da célula, né, fique negativo, porque sódio e potássio têm associados a eles aí uma carga positiva e essa saída maior do potássio para fora vai deixando esse interior negativo. Certo, né? Então, se acontece esse fluxo constante aí, porém pequeno, de íons pela membrana, e se sódio e potássio continuassem se difundindo, o gradiente de concentração seria reduzido e o potencial da membrana se perderia. Certo? Vocês ficariam com essa dúvida. Mas então, por que o potencial de repouso da membrana não se perde? Por atuação da bomba de sódio e potássio. Então, a existência aí de proteínas da bomba de sódio e potássio na membrana celular que vão usar o ATP, então é por meio de transporte ativo, o transporte ativo utiliza ATP, para manter as concentrações e bombear sódio para fora e potássio para dentro da membrana. Certo? Então, bombeia sódio para fora e potássio para dentro da membrana. E qual que é a consequência da atuação da bomba de sódio e potássio? Ele mantém os gradientes de concentração necessários para manter o potencial de repouso da membrana. Ele gera, além disso, um potencial porque ele troca 3 íons de sódio para fora por 2 íons de potássio para dentro, como a gente vai ver agora. Então, a gente tem inicialmente aqui esta proteína de transporte, que é a bomba de sódio e potássio, bomba de Na+, K+, né, bomba de sódio e potássio, que tem primeiramente o formato do transportador que lhe permite captar até 3 sódios do ambiente intracelular. Aqui, um ATP ele é quebrado, o seu grupo fosfato ele se fixa a este transportador. Ocorre, então, uma mudança de formato que faz o transportador liberar 3 sódios para fora da célula. O transportador ele possui um formato que lhe permite ainda captar até 2 potássios de fora da célula, certo? E esse grupo fosfato ele então é liberado do transportador e ocorre uma mudança de formato na bomba de sódio e potássio que faz o transportador soltar 2 potássios para dentro da célula, mantendo assim o potencial de repouso, né? O potencial de repouso da membrana. E aí a gente entra agora, pensando que existe essa normalidade, no potencial de ação. Então, quando uma mensagem neural é gerada, ou quando o estímulo de força suficiente atinge a membrana neuronal, vai abrir os canais de sódio. E isso vai fazer o quê? Um estímulo para propagação do impulso nervoso, para a propagação do potencial de ação. Então, eu falei lá que o nosso potencial de repouso, ele é próximo de menos 65 milivolts. Existe um limiar que, quando o estímulo é gerado, estes canais de sódio se abrem, certo? Atingindo esse limiar, fomentando a abertura de outros canais de sódio que vai inverter a polarização da membrana. Então, se antes era negativo dentro e positivo fora, agora vai ficar positivo dentro pela entrada do sódio na célula e negativo fora pela saída do potássio da célula. Então, isso gera em torno aí de 3 milissegundos até 5 milissegundos o potencial de ação
e depois o restabelecimento do potencial de repouso. Isso propaga o impulso nervoso. A gente vai ver isso com mais detalhes sobre o potencial de ação. Então, primeiramente, estamos lá numa condição de repouso, né? Até acontecer um estímulo neural de força suficiente para que alcance o limiar nessa linha tracejada, que vai acontecer então a despolarização da membrana por meio da abertura dos canais de sódio. Abrindo os canais de sódio, o que acontece? Entra o sódio na membrana. Se entra o sódio na membrana, o interior que estava negativo vai ficar positivo. E o exterior que estava positivo vai ficar negativo, certo? Depois vem a fase da repolarização. Então, essa fase descendente, né? A fase ascendente é a despolarização, a fase descendente é a repolarização, onde vai acontecer o fechamento dos canais de sódio, ou seja, não há mais necessidade de entrada de sódio dentro da célula, e ao mesmo tempo a abertura dos canais de potássio para que o potássio saia da célula com as suas cargas positivas, fazendo com que o interior fique menos negativo, voltando ao seu potencial de repouso, e o exterior volte a ficar positivo. E também acontecendo aí a ativação das bombas sódio e potássio para restabelecer o equilíbrio de sódio fora da célula e potássio dentro da célula, e ainda, antes de voltar ao potencial de repouso da membrana, um processo de hiperpolarização devido à maior permeabilidade do potássio. Então, mais potássio acaba saindo da célula, ele fica um pouco mais negativo do que estava antes e depois, em poucos milissegundos, aí, se restabelece o potencial de repouso. Então, tudo isso acontecendo em 3 milissegundos até 5 milissegundos. Por isso que o impulso nervoso ele é muito rápido, né? Com mais detalhes, vamos ver então a transmissão da mensagem. Então, uma mensagem neural é gerada quando o estímulo de força suficiente atinge a membrana do neurônio e abre as comportas de cálcio. Então, aqui a gente percebe que a célula está em normalidade. Mais potássio no interior, o interior negativo, mais sódio no exterior, o exterior positivo. Aqui nós temos a nossa célula no potencial de repouso da membrana, né? O nosso neurônio aí a cerca de menos 65 milivolts, aqui nesse exemplo, menos 70. Né? Pode existir uma variação. Depois, né, na fase de despolarização, os íons sódios entram na membrana, tornando este meio interno menos negativo e despolarizando a célula. Então, esse meio interno fica menos negativo e o meio externo mais positivo, né? E acontece aqui a abertura dos canais de sódio e os canais de potássio continuam fechados. O que acontece? O sódio entra na célula. E, uma vez gerado o potencial de ação, ocorre uma sequência de trocas iônicas ao longo do axônio para propagar este impulso nervoso pela célula nervosa para seguir o seu rumo, né? Seguir o seu caminho. Depois acontece, então, a repolarização após a despolarização, permitindo o retorno do potencial de repouso para que o nervo esteja pronto para ser estimulado novamente. Então, na repolarização, os canais de sódio são primeiramente fechados e os canais de potássio são abertos, né? Então, o que acontece aqui? Os canais de potássio abertos fazem com que o sódio continue, e os canais de potássio abertos fazem com que o potássio saia, certo? E os canais de sódio fechados deixam o sódio aqui dentro da célula. Então, com essa saída dos íons potássio para fora, sendo que eles têm uma carga positiva associada, este meio interno vai ficando menos negativo, mais negativo, desculpa, do que o meio externo, né? Restaurando lá aquela normalidade que é o interior negativo e o exterior positivo. Como vai acontecer a repolarização? Então, a despolarização discretamente retardada, né, ela provoca um breve aumento da permeabilidade da membrana de potássio. Né? Como resultado, o íon potássio ele sai rapidamente da célula, tornando o meio intracelular mais negativo. Removido o estímulo para a despolarização, os canais de sódio se fecham e a entrada de sódio na célula é retardada, ou seja, poucas cargas positivas estão entrando na célula.
Isso vai rapidamente restaurar o potencial de repouso da membrana à carga negativa original. Né? Então, a gente percebeu aqui que na parte do potencial de repouso, ele recebe um estímulo, né? Acontece a despolarização com a abertura dos canais de sódio. O exterior estava positivo, o interior estava negativo. O sódio entrou, o interior começa a ficar então invertido, positivo e o exterior negativo. Suprimido o estímulo de despolarização, acontece a repolarização. Primeiramente, se fecham os canais de sódio e se abrem os canais de potássio. O potássio volta a sair da célula, levando junto consigo a sua carga positiva, fazendo com que o interior volte a ficar negativo e o exterior positivo. E aí acontece a hiperpolarização. Como a gente pode perceber, aqui no final ele fica mais negativo, o potencial de repouso, do que antes, né? Então, ele fica aí mais eletricamente negativo do que o potencial de repouso. Por que que isso acontece? Porque a saída do potássio ela é maior do que deveria por este curto período de tempo, aqui em cerca de 1 milissegundo, levando a carga positiva para fora, né, associada ao potássio, e deixando o seu par negativo dentro, fazendo com que o interior da célula fique ainda mais negativo, né, um potencial mais eletronegativo, por cerca de milissegundos. Né? A gente pode perceber aqui que a ativação dos canais de sódio são mais rápidos do que o canal de potássio. Então, após a sua ativação, a liberação de sódio ela é mais rápida do que após a ativação do canal de potássio. Então, essa ativação atrasada dos canais de potássio faz com que, após o seu fechamento, né, ou após a sua ativação, ele continue mandando uma maior quantidade do que deveria de potássio para fora. Por isso que acontece ali a hiperpolarização. E então, devido a essa hiperpolarização, tem a atuação aí também da bomba de sódio e potássio atuando no reequilíbrio. Né? Então, com a bomba de sódio e potássio, vai sair 3 sódios da célula e vai entrar 2 potássios para a célula, como a gente pode perceber aqui. Então, o potássio entra com gasto de 1 ATP, né? E o sódio sai. Então, esse grau da atividade da bomba de sódio e potássio é intensamente estimulado quando ocorre um acúmulo excessivo de íons de sódio no interior da membrana celular. Quando que isso acontece? Na hora da propagação do potencial de ação. Né? Então, a atividade da bomba de sódio e potássio aumenta por cerca de 8 vezes, tentando reequilibrar. O que seria um reequilíbrio? Potássio para dentro para voltar a ficar negativo, sódio para fora para voltar a ficar positivo. E esse impulso nervoso ele vai ser propagado aí na mesma direção devido a canais regulados por voltagem, o que faz com que o estímulo se propague para uma única direção ao longo do neurônio, do axônio. Né? Então, essa propagação de potencial de ação vai acontecer em toda a membrana celular, de segmento em segmento ao longo do axônio, como a gente pode perceber nessa imagem. Né? Então, esse potencial de ação passando de segmento em segmento ao longo do axônio. E essas alterações de potencial de membrana que se denomina então de potencial de ação ou impulso nervoso, permitindo assim a transmissão nervosa pelo corpo, tanto para realizar a contração muscular, para levantar um peso, ou até mesmo para a liberação de um hormônio por uma glândula. E nessa figura é apenas um exemplo do que a gente viu nessa videoaula de hoje sobre o potencial de ação. Então, nós temos aqui o potencial de repouso da membrana, acontece o estímulo inicial que se abre o canal de sódio até se atingir o limiar que vai fazer com que se abra ainda mais canais de sódio. Né? Depois, nessa fase ascendente, que é a fase da despolarização. Depois os canais de sódio se fecham, certo? E quem que se abre? Os canais de potássio, que é a fase da repolarização. Os canais de potássio se fecham, mas ainda há uma hiperpolarização, né, devido ao maior influxo aí de potássio para fora da célula, que é restaurado principalmente pela atuação das bombas de sódio e potássio. Tudo isso em milissegundos, pessoal, em cerca de 1, 2 milissegundos. Algumas referências colocam até 5 milissegundos, mas nos mostra aí como é um processo muito rápido. Importante lembrar da lei do tudo ou nada. Então, o potencial de ação, ele existe lá um limiar em que, para acontecer a propagação desse impulso nervoso,
a gente já falou, é preciso alcançar esse estímulo, ter força suficiente para alcançar esse limiar. Então, quando um potencial de ação for iniciado, ele vai percorrer toda a extensão do axônio sem diminuição da voltagem. E ele só vai propagar esse estímulo se for atingido aí o limiar de estimulação. Aí ele é estimulado da mesma força do início ao fim. Se não atingir o limiar, ele não acontece todo esse processo do potencial de ação. Então, ou é tudo ou nada, ou vai ou racha, né? Ou chega ao limiar e estimula, ou não chega ao limiar e não tem aí o potencial de ação. Certo? Então, vamos fazer agora um resumo. É muito importante aí que, de uma maneira geral, vocês entendam este resumo aí, não precisa se ater demais a ânions, cátions, positivo, negativo, e se entender de uma maneira geral a propagação aí do potencial de ação e até mesmo o potencial de repouso da membrana. Né? Então, inicialmente, uma mensagem neural é gerada quando o estímulo de força suficiente atinge a membrana do neurônio e abre as comportas de sódio. Depois, o interior do neurônio se torna menos negativo. Quando atinge o valor crítico chamado limiar, outros canais de sódio, que são voltagem dependente, se abrem extensivamente. E uma vez gerado o potencial de ação, ocorre uma sequência de trocas iônicas ao longo do axônio para propagar o impulso nervoso. A repolarização ocorre imediatamente após a despolarização, acarretando um retorno do potencial de repouso da membrana com o nervo pronto para um novo estímulo. Após a despolarização, ocorre um aumento da permeabilidade da membrana ao potássio, tornando o interior da célula novamente negativo. Além disso, após a remoção do estímulo da despolarização, se fecham as comportas de sódio e se abrem as de potássio, né? Então, a entrada de sódio na célula se torna mais lenta. E a bomba de sódio e potássio vai atuar juntamente no reequilíbrio das concentrações de íons de sódio abundante na parte externa, mantendo aí uma carga elétrica positiva, e as concentrações interiores da célula de potássio, mantendo aí o seu interior com uma carga elétrica negativa e voltando ao potencial de repouso da membrana. Espero que tenha ficado claro. Eu estou à disposição em caso de dúvidas. Obrigado pela companhia. Valeu!